A paz do Senhor a todos. Gente, eu quero falar sobre a Páscoa, que nesse mês vai acontecer no dia 31. E durante a história da humanidade, a história da igreja, os cristãos lembram dessa data com muito amor e carinho, porque Jesus ressuscitou em um domingo de Páscoa. E é claro que o maligno, sabendo disso, ele quer ludibriar, ele quer enganar, ele quer te distrair dessa data tão importante para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a distração tem sido motivo de grandes acidentes. Acidentes no trânsito, uma pessoa se distrai com o celular e o que acontece? Um acidente. Você vê que a distração, por exemplo, você vai lá, deixa uma panela no fogo, aí de repente você se distrai com a televisão, você se distrai com o celular, alguém te chama no portão para conversar com você, você se distrai. O que acontece? Pega fogo na panela, aquele fumaceiro na sua cozinha, você fica desesperado. E é algo triste, por quê? Porque a distração é motivo, às vezes, de grande prejuízo, ou até mesmo muito mais do que isso. Então, nós cristãos temos que tomar cuidado com a distração. E o que o maligno fez? Preste atenção agora que eu quero dizer. O que o maligno fez nesses últimos tempos para tirar a Páscoa do entendimento dos cristãos? Eu quero ler um versículo para você e eu quero que você grave ele no seu coração e já voltamos a esse assunto. Olha o que está escrito. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo de número 32, diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então Deus não poupou o seu único filho. Se Deus foi capaz de dar o seu filho, o amor de Deus por nós é tão grande que deu o seu filho por nós, ele também não daria com o seu filho todas as coisas por meio do seu filho? Ou seja, você que precisa de paz, seu coração anda amargurado, triste, quem sabe você tem se alimentado e a comida, por mais saborosa que ela seja, o seu prato predileto, ela vai à sua boca, mas não tem sabor, de tanta tristeza. Você tem se alimentado e as lágrimas têm escorrido sobre o seu rosto e se derramado na sua boca. Por quê? Porque a tristeza tem tomado conta do seu coração. Mas se você lembrar que o Deus bondoso, o Deus amoroso, que te ama tanto a ponto de entregar o seu filho, ele vai também te dar por meio do seu filho todas as coisas, ou seja, a paz que você tanto procura. Esse vazio no seu coração, Deus ele é capaz de preencher. Esse vazio em sua alma, essa angústia em seu peito, Deus, se ele não poupou o seu filho, por que ele te negaria? Essa é a palavra, né? Por que Deus te negaria a paz? Por que ele te negaria a provisão? Você que está preocupado com amanhã, você que está preocupado com a data do exame, da audiência, você que está preocupado com alguma coisa, por que Deus não te daria? Se ele não poupou o seu filho, por que ele negaria para você a provisão? Ele negaria para você a proteção. Tem um perseguidor lá no seu trabalho, um vizinho, um perseguidor, e você está com medo, você está preocupado com as más línguas, você está preocupado com os boatos, com as fofocas. Porque Deus, se Deus não poupou o seu filho, é claro que ele vai te dar a proteção. Então o que o diabo quer fazer? Aí entra a sagacidade do maligno, aí entra a expertise, né? Ele quer desviar a sua atenção dessa verdade, desse sacrifício, desse fato. O diabo quer fazer isso, ele quer desviar o seu coração dessa verdade, para que você venha, ao invés de lembrar da Páscoa, você venha lembrar de um coelho, você venha lembrar de ovo de chocolate, você venha lembrar que vai ser um feriado prolongado da sexta até domingo, e venha esquecer de Deus.
Você vai para uma festa, você vai para aquilo, mas você não vai lembrar do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque o diabo sabe. O diabo sabe o poder que existe nessa palavra. O diabo sabe que a partir do momento que a pessoa se apega à palavra, a partir do momento que a pessoa ela crê no que está escrito, ela valoriza, ela não se distrai, mas ela valoriza aquilo que está escrito. O diabo sabe que ela é imbatível, porque Deus, ele não poupou o seu único filho, ele vai dar tudo que a pessoa precisa, necessita, por meio de Jesus Cristo. Então, você tem uma grande tarefa, se lembrar de Jesus na Páscoa. Você tem um chamado de Deus, são poucos hoje em dia que têm esse chamado, que são sensíveis ao chamado de Deus. Gente, a sensibilidade é algo muito importante. Eu vou falar sobre isso futuramente, mas a sensibilidade funciona mais ou menos assim. Quando uma pessoa ela entra na área da medicina, ela vê um ferimento na perna, né? Ela fica espantada com aquele ferimento. Mas, com o passar do tempo, ela vai se acostumando, ela não tem mais sensibilidade. Ela vai se acostumando com aquele... É habitual para ela, né? Ver aquilo lá todos os dias. E aquela sensibilidade que antes ela tinha ao ver um ferimento, muitas das vezes hoje nem tem mais. E assim também ocorre, é só um exemplo, gente, eu quero que você me entenda. Assim também ocorre com as pessoas que ouvem a voz de Deus e ouvem uma vez, o tempo vai passando e a sensibilidade ela vai perdendo. Acontece isso quando você trabalha com algum produto químico. No começo as suas mãos se sentem um pouco desconfortável, mas vai passar um tempo, você vai perdendo a sensibilidade. Então tem muitas pessoas hoje em dia que não são sensíveis mais, né? Sensíveis mais à voz de Deus, porque já perderam a sua sensibilidade. Foram tantas oportunidades, foram tantas vezes que Deus falou com ela, que hoje para ela não é nada. Então não perca a sua sensibilidade, ouça a voz de Deus. Você tem uma tarefa, não se distrair, valorizar a Páscoa, passar a Páscoa na presença de Deus, buscar Deus nesse mês, como nunca você buscou em toda a sua vida. Entregar a sua vida para Deus, se converter dos maus caminhos. Deus é contigo, levante a sua cabeça. Amém? Então não vamos se distrair com o ovo de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa, histórias essas fantasiosas. Vamos focar na verdadeira história, a de Jesus Cristo que morreu por nós. O diabo já está fazendo isso, né? Ele está colocando não apenas coelho da Páscoa, ele está colocando Papai Noel para desviar o nascimento de Jesus e assim por diante, você já conhece. Amém? Fica com Deus, a paz.